Fala galera, e aí, tudo beleza com vocês? Vamos à nossa aulinha de preposição, beleza? Aí nós já vimos substantivos, aprendemos que substantivos são as palavras, o grupo, a classe gramatical que dá nome a tudo que existe. Já vimos adjetivos, que são a classe, o grupo, as famílias de palavras que dão características, qualidades, atributos aos substantivos e somente a substantivos. Inclusive, vimos também que existe uma expressão chamada locução adjetiva, que funciona como adjetivo e dá característica ao substantivo, beleza? Então, substantivo, temos adjetivo e a locução adjetiva que dão característica ao substantivo, beleza? Foi o que vimos. E aí, em sequência, vimos também os verbos. Vimos os verbos. E vimos que existem os advérbios que dão características, atribui circunstância a verbo, e também vimos que existe uma expressão chamada locução adverbial que tem a mesma função do advérbio, que juntos atribuem características, circunstâncias ao verbo. Porém, um detalhe só para recapitular, que o adjetivo ele também dá características a quem? A adjetivo e há outros advérbios. Certo? Então, o adjetivo, ele atribui circunstâncias, características aos verbos, aos advérbios e aos adjetivos. Beleza, galera? Estudamos também as preposições. Já vimos as preposições. Porém, essa aqui é a aula, vamos dizer, de retorno, de revisão, para que a gente possa reforçar o que aprendemos sobre preposições, beleza? Em sequência, vamos ver as conjunções, depois será a próxima aula. E depois vamos ver os pronomes, beleza? Os pronomes. Então, vamos lá. O que vem a ser, galera, então, uma preposição? O que é, então, uma preposição? Preposição é uma palavra que serve para fazer ligações entre outras classes gramaticais, entre palavras de classe gramatical diferente. Certo? Por exemplo, gosto de mel. Se apenas tivesse gosto, mel, a frase não faria nenhum sentido, não teria nenhuma lógica. Então é preciso um elemento de ligação para que complete o sentido. Esse elemento é a preposição. Então veja que a preposição está ligando um verbo, gostar, com um substantivo, mel. E ela faz a ponte entre essas duas palavrinhas. Faz a ponte e ela não só faz a ponte, como ela também atribui uma característica, melhor dizendo, ela atribui uma relação. A característica não atribui uma relação. E o próprio advérbio, ele acaba adquirindo um sentido. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Então, vamos lá. A preposição, ela serve para fazer ligação entre termos diferentes, certo? Para que aí um termo adquira sentido, tenha significado. O termo que faz necessidade, que precisa da preposição, se chama termo regente ou termo subordinante. O termo que vem junto com a preposição e que está completando o sentido do primeiro, no caso regente ou subordinante, se chama subordinado ou regido. Veja, subordinado ou regido é apenas o termo que está sendo acompanhado pela preposição. A preposição em si, ela é apenas a preposição. E um detalhe, apesar do termo que vem antes precisar da preposição, mas a preposição pertence ao termo que vem depois.
Beleza? Vamos lá. E aí, como a gente vimos, preposição é a palavra que liga dois termos da oração. O que é uma oração? Uma frase que tenha verbo. Beleza, então a preposição liga dois termos diferentes. Porém, tem um detalhe. A preposição, galera, é uma palavra invariável. O que significa ser invariável? Significa que ela é invariável por quê? Porque ela não varia. Ela não tem o quê? Não tem masculino, não tem feminino, não tem singular e não tem plural. Então, a preposição não tem masculino, feminino, não tem singular, não tem plural. Ou seja, ela é uma palavra que não varia, ela é invariável, beleza? Vamos ver aqui alguns usos de preposições, olha só. Seus primos moram em Paris. Veja que se disséssemos apenas moram em Paris, não faria sentido algum. Então é preciso a preposição para completar o sentido. Certo? Então moravam onde? Em Paris. É um filme impróprio para menores. Se fosse apenas um filme impróprio menores, também não faria sentido algum. É preciso a preposição para completar o sentido e, portanto, fazer a ponte entre os termos. Beleza? Outro exemplo. Fiz tudo para te esquecer. Veja. Se apenas tivesse fiz tudo, te esquecer também, ó, não teria sentido sem a preposição. É preciso a preposição para fazer a ponte entre os termos. É preciso a preposição para fazer a ponte. Certo? E foi advertido por estar se comportando mal. Ou seja, foi advertido por quê? Por estar se comportando mal. Veja que a preposição está fazendo a ponte. Porém, galera, tem um detalhe interessante. Veja aqui o seguinte. Aqui a preposição está fazendo ligação entre termos, palavras de classes gramaticais diferentes, né? Ó, moravam, verbo, impróprio, adjetivo, Paris, substantivo, menores, substantivo. Aqui ela também está fazendo ligação entre termos, porém perceba o seguinte. Advertido é adjetivo. Foi advertido, isso aqui é uma locução verbal, né? Fiz tudo para te esquecer. Aqui é um pronome. Porém tem um detalhezinho, ó. Tem um detalhe. Veja que esse termo aqui, ele é uma oração, porque tem um verbo. Então isso aqui é uma oração. Veja que esse termo aqui também é uma oração, porque tem um verbo. Então percebam que a preposição ela liga tudo, inclusive palavras e orações. Não só palavras de classe diferente, mas palavras com orações, beleza? Isso é uma característica da oração, beleza? Por que isso é importante? Porque a gente diz assim, muitas vezes a gente aprende assim, a conjunção liga orações, preposição usa termos diferentes. Não, preposição também usa termos diferentes, entendeu? A questão é o sentido que ela atribui. Por exemplo, aqui a preposição em tem sentido de lugar. Aqui a preposição para tem sentido de quê? Finalidade. Aqui para também tem sentido de finalidade. Aqui por tem sentido de causa. Ele foi advertido por causa de quê? Por estar se comportando mal, entende? Então a preposição tem esses sentidos quando liga termos. Tudo bem? E aí, como vimos, existe o quê? Existe uma coisinha chamada locução, o quê? Locução prepositiva, que é o quê? Duas ou mais palavras
duas ou mais palavras que funcionam como o quê? Funcionam, tem valor, ela tem valor de preposição. Tem valor de preposição. Então, isso é uma locução. Por exemplo, eram afáveis para com os amigos. Veja, temos aqui a nossa locução prepositiva. Funciona como a preposição. Está unindo termos do mesmo jeito. Tem as mesmas características. A proposta estava de acordo com. De acordo com é a nossa locução prepositiva. Também está unindo termos. E aí, galera, aqui é bom destacar o seguinte: existem vários tipos de preposições e vários tipos de locuções prepositivas. Porém, tem uma diferença. Quando estudamos as locuções adjetivas e as locuções adverbiais, a preposição vinha sempre no início, né? Nas locuções adjetivas e nas locuções prepositivas e nas locuções adverbiais, vem primeiro a preposição e vai vir mais o que? Uma palavra. Vamos botar aqui um substantivo. E aí, isso aqui vai formar o quê? Ou uma locução adjetiva, ou vai formar uma locução adverbial. Porém, quando a gente fala em locução prepositiva, veja que tem uma característica. As que tem preposições, só que a preposição é sempre onde? No final, ó. A preposição aqui é sempre no final, ó. Estão vendo, ó? Apesar de que pode vir também a preposição no início, ó. Por exemplo, aqui, 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 ó. Apesar de vir essas preposições no início, olha aqui, preposição, preposição, preposição. Apesar de vir preposição no início, porém, é obrigatório vir sempre no final. Nem todas vêm no início, mas vejam que todas vêm no final, beleza? Então, essa é a característica da locução prepositiva, diferentemente das locuções adjetivas e locuções adverbiais. Beleza, galera? É bom tentar para isso. E aqui, temos aqui as classificações das locuções prepositivas. Quer dizer, melhor dizendo, das preposições. Sim, as preposições também têm classificação. E aí eu já dou de cara a dica do seguinte: aprendam essas, que na prova que vocês vão prestar a fazer, só em saber essas aí vocês já acertam 90% das questões, ou até mais. No mínimo 90%. Por que isso? Porque existem palavras que funcionam obrigatoriamente com preposição. Por exemplo, a, ante, após, até, de, desde, para, pé, perante, por, trás, sem, sob, né? Com, contra. Essas aqui obrigatoriamente são sempre preposições. Porém, o número de preposições, vocês vejam que são limitadas. Ó, são essas. Preposições, realmente preposições. Essencialmente preposições. Então, por causa disso, por essa falta, algumas palavras são pegadas, emprestadas para poder o quê? Funcionar como... São pegas emprestadas para poder funcionar como preposição. Quais? Por exemplo, essas. Por exemplo. Por que por exemplo? Porque aqui, ó, já indica que existem várias. Ou seja, essas aqui não são preposições, mas funcionam como preposição. São pegas emprestadas para funcionar como preposição, já que não existem preposições para todos os casos. Entende? Então, de cara, aprendam essas. Uma dica que eu dou é decorar essas iniciais, ó. A, C, D, E, P, S, T. Por que A, C, D, E, P, S, T? A de a, ante, após, até. C de com, contra. D de, desde. E de, entre. P de para, pé, perante, por.
S de sem, sob, sobre e T de trás, certo? Aprendam isso. Aprendam essas aqui de cara. Certo? Aprendam essas aqui de cara, que já facilita acertar muitas questões. Beleza? E aqui um assunto muito importante. Às vezes a gente perde questões pedindo preposições e dizemos assim: ah, não consegui, não encontrei preposição ou não tem preposições, porque às vezes a preposição está escondida. Como assim escondida? Preposições como a, em, por e de, elas às vezes se juntam com outras palavras, geralmente artigos. Quando se junta, ela muda a forma. Por exemplo, veja, por exemplo, a preposição de. Quando se junta com os artigos o, a, os, as, olha como ela vira. Do, da, dos, das. Então a preposição está aqui embutida. Só que junta o de com a. Para não ficar dia, dea, então eu corto a preposição, fica só o da. Entenderam? Por exemplo, em, eu tenho a preposição em. Quando junto com o, a, os, as, fica no, na, nos, nas. Não fica emo. Não fica emo. Troca o EM por M. Fica só o nu. Então, no, na, nos, nas. Isso sucessivamente com outras preposições. De cara, o que eu digo para vocês é: decorem essas. Essas que estão nos quadradinhos vermelhos. Decorem essas, certo? Por quê? Vamos ver os pronomes, como por exemplo, esses aqui são pronomes. Este, aquele, aquilo. Esses aqui são pronomes. Vamos ver eles melhor no próximo, na aula de pronomes. Então, aqui de cara, vocês decorem esses dos quadradinhos, que já para facilitar muito a identificação. Porém, já saibam, por exemplo, se vocês, quando não acharem a preposição, é porque geralmente ela vai estar escondida, vamos dizer assim. Na verdade, ela vai estar contraída com outra palavrinha, beleza? E aqui, para praticar, vamos ver umas questões. Professor, preposição é só isso? Preposição é só isso. E vamos fazer umas questõezinhas para a gente praticar e ver como funcionam as preposições, beleza? Ó, com a vantagem adicional de ser adaptada para a variante XBB.1.5, as palavras destacadas são, respectivamente, ele quer que a gente diga o que são as palavras destacadas. Quais? Com, vantagem adicional e variante. Vamos lá. De cara, galera, quando a gente pega esse tipo de questão, a gente já tem que saber de cara o que é de cada coisa. Aqui a gente já sabe que é o quê? Preposição. Mas, professor, a preposição não vem entre palavras? Bom, ela está, não necessariamente ela tem que vir entre palavras, ela pode vir no início, contanto que ela esteja fazendo a ligação entre palavras, a ponte. Não necessariamente está no meio, entendeu? Por exemplo, eu chorei de alegria. Veja, de é a preposição, está fazendo a ponte, mas eu poderia escrever de alegria. De alegria, eu chorei. Aqui é uma frase na ordem direta. Aqui é uma frase na ordem inversa ou indireta. Mas a preposição, ó, tá fazendo a ponte. Não necessariamente no meio, mas está fazendo a ponte. Beleza? Então aqui, ó. Aqui é com a preposição. Então a primeira palavra tem que ser preposição. Então não é conjunção, não é conjunção, nem é conjunção. Tá aqui preposição. Vai ser a, B ou a D. Mas vamos ver as outras, né? Vantagem. Vantagem é o quê? Vantagem é substantivo. Ó, substantivo. E aqui tem o quê? Ó, adjetivo. Não é adjetivo. Adicional, sim, é adjetivo. E variante é substantivo. Então a nossa sequência tem que ser preposição, substantivo, adjetivo e substantivo. Preposição, substantivo, adjetivo e substantivo. É a nossa B. Show? Vamos para a próxima. Qual preposição preenche corretamente a lacuna da frase abaixo? Helena gosta? Gosta de música, né? Então tem onde é que tem um dito aqui, ó. Gosta de música. Então aqui seria o de. Professor, precisa completar assim na frase? Não, precisa não. Só botei para mostrar como é que é, só para clarear, beleza? De música.
Leia as orações a seguir. Ela veio de Pernambuco para a festa. Após alguns dias de festa, ela foi embora. As preposições destacadas possuem, respectivamente, sentido de... Galera, geralmente questões, quando destacam a palavra, as perguntas são sobre elas. Então, aí, uma dica que eu dou, a gente não precisa nem ler tudo. Se destacou um termo, procure logo o que é que diz no final a pergunta. As preposições destacadas possuem, respectivamente, sentido de... Ou seja, ele quer o sentido das preposições. Então, de vem o quê? Origem. Origem tem a ver com lugar. Então, a primeira tem que ser o lugar, origem. Não aparece origem, mas aparece lugar, né? Então, não é tempo. Lugar, lugar. Após. Após é o quê? Sequência. Geral e tempo. Então, tem que ser alguma coisa sobre sequência e tempo. Ó, não é modo. É o quê? É tempo. Então, a resposta é a D. Show? Aqui, ó. Complete as frases com as preposições adequadas e marque a alternativa correta, ó. Soube da notícia na internet, ou pela internet, ou por internet. Não é, nós costumamos dizer na internet, mas na verdade é pela internet, né? Então não é na, nem é por, é pela. Certo? Então aqui seria pela. Não precisa completar, estou pondo só para vocês visualizarem. Ela irá ao cinema com o namorado. Isso aqui é com o namorado. Então é com. Onde é que tem com? Aqui, tudo certinho, né? Ó. Com. Opa. Com e com. Ela está. Aí vem. É a ou a? É a. Por quê? Só uma dica. O a eu uso para distâncias. E o a eu uso para tempo. Beleza? Geralmente tempo passado. Beleza? Então, simples. Então, A sem um H é para distâncias. Certo? O A sem um H é distâncias. E o A com H é para tempo, galera. Beleza? Não confunda. Distância, tempo. Beleza? Então é isso. Essa foi a nossa aulinha de preposição. Valeu, galera. Revisem, estudem, façam as questões, refaçam as questões, treinem e até a próxima. Valeu!